Olá, pessoal! Eu sou o Bruno. Nesse canal a gente fala sobre educação e recursos humanos. Se você está chegando agora, não esquece de se inscrever. Se você puder, já curte o vídeo logo no começo para não esquecer. E hoje eu estou super empolgado porque eu queria falar de um tema que eu já estou para gravar há muito tempo esse vídeo. E o que a gente vai falar hoje são dicas para estudar cursos EAD. Por que eu estou há um tempo para falar sobre isso? Porque eu sou professor, trabalho com cursos à distância há muitos anos. Também sou aluno de curso à distância e vejo que, normalmente, quando a gente entra, por exemplo, numa graduação à distância, a gente entra com aquela ideia de que vai ser muito mais fácil, muito mais simples, eu vou estudar na hora que der, a qualquer momento, e quando a gente começa a estudar, vê que a realidade não é bem essa. Que estudar à distância é muito mais difícil do que estudar presencialmente, eu não tenho a convivência com os professores, eu não tenho o dia a dia dentro do espaço universitário, eu não tenho a troca cotidiana com os meus colegas, é mais difícil. Não que não aconteça, mas é mais difícil. Então, eu vejo que muitos alunos acabam desistindo, e a educação à distância, por exemplo, no caso da graduação, tem uma evasão enorme. 50% dos alunos, mais de 50% dos alunos desistem no meio do caminho e não terminam o curso. Porque tem uma série de desafios que têm que ser superados no dia a dia e é sobre isso que eu queria comentar com vocês. Como eu tenho costumado fazer, eu trouxe aqui um mapa mental para a gente organizar as nossas ideias e vou compartilhar com vocês para que possamos ir tratando do assunto juntos. Então, deixa eu compartilhar aqui. Bom, vejam que eu organizei em diversos tópicos para a gente tentar tratar cada tema com delicadeza e com profundidade. A gente vai falar sobre planejamento e organização, ambiente de estudos, um ponto fundamental, importantíssimo. Eu vejo pessoas estudando deitado na cama. Pelo amor de Deus. Gestão do tempo, participação ativa no processo de aprendizagem, técnicas de aprendizagem, basicamente técnicas de estudo, a questão do uso da tecnologia e a autodisciplina e a motivação, que são características que você tem que ter se você se envereda, se você embarca nessa aventura de estudar à distância. Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre planejamento e organização. Aqui eu trouxe alguns aspectos, deixa eu aumentar para ficar mais fácil para vocês verem. Trouxe alguns aspectos relacionados a planejamento e organização que a minha experiência como professor há pelo menos 15 anos em cursos à distância e como aluno já fiz graduação, pós-graduação à distância, enfim, acho que são pontos importantes. Primeiro, defina um cronograma de estudos semanal. Sabe o que os alunos fazem na educação à distância? Eles nem acessam a plataforma, não assistem às videoaulas, não leem os textos, e aí quando chega um dia da prova, ele acha que ele vai entrar lá e vai conseguir estudar tudo que ele devia ter estudado em 4 meses. É óbvio que isso não vai dar certo. Então, se você é um aluno de EAD, eu estou dando sempre o exemplo de graduação, mas isso serve, claro, para cursos livres, cursos de pós-graduação. Enfim, é só um exemplo. Defina um cronograma de estudos de forma que toda semana você tenha horários reservados para estudar o conteúdo das disciplinas. Tenha metas. O que você vai estudar nessa semana, nesse mês, nesse semestre, nesse ano. Então, estabeleça metas de curto, médio e longo prazo para os seus estudos. Utilize ferramentas que vão te ajudando a se organizar, como planners, por exemplo. Você pode ter uma agenda, um planner, não importa. Mas algum lugar no qual você consiga ir organizando o seu cronograma de estudos, a data na qual você tem que entregar trabalhos, a data na qual você tem que fazer as provas. Eu já tive aluno que, assim, um mês depois do término do período de entrega do trabalho, me procura falando: ai, professor, eu não vi que era para ter sido entregue mês passado. Gente, pelo amor de Deus, as datas costumam ser divulgadas sempre no início dos cursos. Então, começou o curso, a primeira coisa que você tem que fazer é montar o seu planejamento. E a primeira etapa, quando a gente monta o planejamento para estudar uma disciplina, é identificar quais são as datas de entrega dos trabalhos. Claro, você tem que saber como que você será avaliado naquele estudo. Priorizar disciplinas e atividades conforme os prazos. Óbvio que se eu vou terminar uma disciplina primeiro, eu vou estudar ela primeiro. Se eu tenho um trabalho para entregar amanhã, é nesse trabalho que eu vou focar. Depois eu foco no da semana que vem. Vamos falar agora sobre dicas relacionadas ao ambiente de estudo. Eu já comentei com vocês no início do vídeo que eu acho um absurdo aluno estudando curso à distância deitado na cama, sentado, largado no sofá, sem prestar atenção, sem estar naquele clima, naquele ambiente necessário para aprender. Quando a gente senta para estudar alguma coisa, a gente tem que fazer com que todos os nossos neurônios sejam direcionados ao estudo e aprendizagem daquele conteúdo. Então, é preciso ter um ambiente adequado. Se você puder, aí na sua casa, reserve um espaço para isso. Pode ser uma mesa da sala, uma mesa da cozinha, um sofá, não tem problema, desde que você crie o ambiente
mais adequado para aprender. Então escolha um local tranquilo e confortável, mantenha o ambiente organizado, também não dá para você sentar numa mesa para estudar e tá tudo espalhado, tá tudo jogado, tem papel para tudo que é lado, você tem que procurar a caneta porque você não sabe onde ela foi parar, não tem condição. Então mantenha o ambiente organizado e livre de distrações. E garanta uma boa iluminação e uma conexão estável com a internet, porque boa parte dos cursos EAD vão trabalhar com vídeos. Muitos também vão utilizar áudios, podcasts. Necessariamente você vai ter que ter uma boa conexão à internet para conseguir assistir com tranquilidade a essas aulas. Sobre gestão do tempo, 3 dicas muito importantes. Primeiro, defina horários para estudar na sua agenda. Não vai nessa de que quando eu acordar com vontade, com interesse, quando me bater motivação eu sento para estudar, não vai bater nunca. Não tem como. Você precisa colocar na sua agenda que na segunda, de 7 às 9 da manhã eu vou estar estudando. Na terça, de 18 às 19 horas é meu horário de estudo. No sábado, de 8 a meio-dia é o horário que eu vou reservar para ler as matérias, para fazer os trabalhos. Isso tem que estar na agenda com um horário definido. Ficar esperando a motivação aparecer para sentar para estudar é o prenúncio do caos. Aplique técnicas como a técnica Pomodoro. Às vezes a gente tem muita dificuldade de ficar sentado lendo alguma coisa, fazendo um trabalho, principalmente quando você não tem o hábito, quando você ficou muito tempo sem estudar, muito tempo sem frequentar uma instituição. Então, o que você pode fazer é começar com a técnica Pomodoro, que basicamente estabelece que você vai manter o seu foco no estudo durante 25 minutos e depois parar 5 minutos para descansar, para esticar as pernas, para fazer alguma coisa. Isso é muito bom quando a gente está começando. Depois de um tempo, quando você estiver habituado, você pode aumentar esse tempo para, por exemplo, 50 minutos de estudo, 10 minutos de intervalo. E, por fim, evitar a procrastinação e administrar as suas pausas produtivas. Dar uma parada de vez em quando não é eu estou sem fazer nada nesse momento. Muitas vezes, aquele descanso que você tira de 5, 10 minutos é fundamental para garantir seu foco e sua produtividade. Então evita ficar empurrando para frente. E amanhã eu vou fazer esse trabalho, depois eu leio. Não adianta porque o amanhã chega. Agora vamos falar diretamente sobre o processo de estudar à distância. Alguns pontos que eu queria destacar são a questão da participação ativa. Você tem que atuar no seu curso, você tem que participar do curso. Não basta você estar inscrito nele e achar que a aprendizagem vai entrar na sua cabeça porque você está pagando a mensalidade, por exemplo. Você tem que se dedicar. Então, interaja nos grupos de discussão, interaja nos fóruns, leia o texto e apresente sua opinião. Pergunte para o professor se o que você entendeu está correto. Se você tem uma dúvida, normalmente os cursos de graduação têm um fórum para você falar com o professor, ou você pode mandar mensagem. Então manda mensagem dizendo, esse ponto não ficou claro, não entendi direito. Eu, como professor, fico tão feliz quando um aluno me manda mensagem com dúvidas sobre o conteúdo, porque mostra que ele teve interesse de ler, de estudar, e a ponto, óbvio, que ele vai ter dúvidas. Assista às videoaulas e leia os textos que são disponibilizados. Não adianta você querer fazer o trabalho ou a prova sem ter estudado. Mas eu passei, tudo bem, a gente sabe que tem um monte de subterfúgios que as pessoas utilizam para serem aprovadas nos cursos à distância. Mas você quer ser mais um? Se você quer ser mais um, pode ignorar esse vídeo e parar por aqui. No entanto, se você de fato quer aprender, não tem jeito, você vai ter que ler os textos que são prescritos, você vai ter que assistir os vídeos, vai ter que fazer as atividades, e aí essas ações que você faz te fazem interagir de forma ativa com o conteúdo, aumentando as chances de você aprender. E claro, tire dúvidas com seus professores, tutores, sempre, e com os colegas, se possível. Algumas técnicas de estudo que ajudam bastante quando você está estudando sozinho, porque o estudo à distância ele é um estudo mais solitário mesmo. Primeiro, fazer resumos e mapas mentais. Não aqueles resumos lindos que a gente vê pela internet. Quer dizer, se você gosta, pode fazer, mas eles não são necessários. O resumo ele tem que ser limpo, claro e te ajudar a organizar aquilo que tem de mais importante em um texto, em um vídeo, em um podcast. Você pode utilizar técnicas como releitura, ler e reler um texto. Textos complexos precisam ser lidos no mínimo 2 vezes. No mínimo. Porque a primeira leitura que a gente faz, por exemplo, de um artigo científico é uma leitura de identificação do que ele está tratando. E na segunda leitura é que a gente vai conseguir aprofundar naqueles pontos que são mais relevantes. Então a releitura é uma técnica de estudos fundamental. A autoexplicação, que é quando você começa a explicar o texto para você mesmo. Eu digo para mim, Bruno, o que esse autor está querendo dizer de principal é isso, isso, isso. Isso é muito interessante para estudar.
E a prática espaçada, que é fazer atividades de tempos em tempos, né? Garantir que você tenha uma rotina de estudos e que você também tenha rotinas de descanso, porque não dá para aprender quando a gente está absolutamente enfadado com o conteúdo. E, claro, aplicar o conhecimento em situações práticas se o que você está estudando te permite. Sei lá, eu estou estudando organização pessoal, e aí o cara falou aqui sobre como utilizar a agenda. Você já pode fechar o vídeo e começar a praticar na hora. Então, colocar o que você aprende em prática é a forma mais efetiva de garantir que você está, de fato, construindo um conhecimento relevante. Quando a gente fala em estudar cursos de educação à distância, necessariamente estamos falando em cursos que vão utilizar a tecnologia. Aqui eu trouxe algumas dicas importantes. Primeiro, quando você começar um curso, gasta um tempo se familiarizando com a plataforma, com o ambiente virtual de aprendizagem. Porque esse tempo investido no começo vai te poupar sofrimento mais para frente. É muito chato quando está terminando um período e você vê que um aluno sequer sabe o link para fazer a avaliação. Então saiu a sua matrícula, o seu login e senha, entra, clica em cada lugar, vai descobrindo como é que está organizada a plataforma, onde ficam os conteúdos das unidades que você vai estudar, onde ficam as avaliações, onde estão os materiais complementares, onde está o link para os vídeos. É importante você gastar esse tempo inicial conhecendo o ambiente para depois não perder a data de entrega de uma avaliação porque nem sabia onde estava a avaliação, ou deixar de assistir uma aula porque não sabia onde estava o link para assistir aquela aula. Utilize alguns aplicativos de organização e produtividade que podem te ajudar muito na organização da sua rotina de estudos, como Google Agenda, o Trello, o Notion, o Todoist, o TickTick. Tem uma centena de aplicativos disponíveis que você pode utilizar e escolhe o que faz mais sentido para você. E faça backup dos seus arquivos e dos materiais importantes. Aquele trabalho que você tem que entregar, aquele conteúdo que o professor te mandou e que você acredita que em algum momento vai ser útil para a sua vida, baixa ele e faz backup em algum lugar seguro. E para fechar, eu não podia deixar de falar sobre disciplina e motivação. O aluno de cursos à distância tem que ser um aluno disciplinado. Se você já sabe que você não tem disciplina, nem tente, porque você não vai conseguir evoluir de uma forma produtiva. Algumas dicas: estabeleça uma rotina consistente, falei disso várias vezes durante o vídeo, porque considero fundamental, considero a parte mais importante, é garantir que você tenha uma rotina de estudos. Se você não criar uma rotina de estudos, você vai estar se enganando, você pode até passar na prova, mas lá na frente no mercado de trabalho eles vão descobrir que você não aprendeu aquele conteúdo de verdade. Então ter uma rotina é fundamental para o aluno que estuda à distância. Se mantenha motivado com recompensas e metas alcançadas. Você pode ir definindo algumas metas e se recompensando. Se eu conseguir chegar aqui, eu vou tirar um final de semana de descanso. Se eu conseguir tirar uma nota acima de 8, eu vou comemorar com o meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, enfim. E busque apoio de colegas e familiares. Como eu comentei no início, a gente passou por diversos aspectos que são muito importantes para quem estuda curso à distância. Falamos sobre a importância de se planejar e se organizar, sobre um ambiente de estudos que favoreça a sua aprendizagem, sobre a necessidade de fazer uma boa gestão do seu tempo, sobre a participação ativa. Não adianta participar, eu entrei numa sala e não anotei o que o professor estava falando, eu li um texto e não sublinhei. Participação ativa é fundamental para aprender. Falamos um pouco sobre algumas técnicas de aprendizagem que podem te ajudar. Falamos sobre o uso da tecnologia, fundamental para quem estuda na modalidade à distância. E falamos sobre a importância da autodisciplina e motivação. Sei que muitas pessoas optam por fazer cursos à distância por questão de preço, por questão de disponibilidade geográfica. Às vezes a pessoa não tem condições de se locomover até outra cidade, na sua própria cidade não há uma graduação. Entendo perfeitamente esses motivos, mas também acho que quem se aventura em fazer uma graduação à distância ou algum outro curso de média ou alta complexidade precisa entender que terá que criar uma rotina, que terá que cuidar da sua organização, do seu planejamento. Por isso que eu trouxe essas dicas aqui. Como eu disse no início, já fui aluno à distância, sou professor de cursos à distância e acho que é uma modalidade que tem tudo para ter sucesso, desde que o aluno tenha comprometimento e responsabilidade com os seus estudos. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo. Se não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever. Se conhece alguém para quem esse vídeo possa ser interessante, encaminhe o vídeo para ele. Muito obrigado e a gente se vê no próximo. Um grande abraço.